a máquina aqui, o que é uma coisa, Fala de novo, boa. Ok, e a gente tem acesso à máquina aqui, que é uma coisa boa. Você está falando alguma coisa, a gente já está no Google dando uma olhada, você fala uma referência, a gente já vai atrás, já tem aqui, né? Então, também Para é quem mais... tem, para quem tem a prática, né? Como você, né? Porque eu trabalho inteiro nisso, né? Então, a vida é, inteira. eu fico quase que travado aqui, né? Para não dar nenhum bolo, para não dar nenhum problema, né? Essa coisa Não, de essas compartilhar ferramentas, a tela. não, a ferramenta moderna também põe para caramba. Eu estou nessa área desde 78, né? Não existia nem Note, né? Então, é tudo no grande porte, né? Tudo aqueles terminais verdes, né? Então, é diferente. Já tem um tempo, né? Conseguiu, Daiane? Opa, tá difícil lá, caiu de novo. Imagina quando começou a pandemia, que os professores tinham que adaptar a questão online. E muitos, assim, sem prática, né? Sem prática nenhuma, né? A Muita gente gente. colocava o uniforme daqui para cima, daqui para baixo era pijama. E dava aula assim, estava tudo certo. Ah, sim. É que eu já trabalhava no local, né? Eu moro aqui em Guarulhos, trabalhava no Jaguaré, era longe para burro. Longe, né? Mas mesmo lá, a gente já atendia a maioria das pessoas remotamente, né? Todas as reuniões eram remotas, tudo. Para mim, não tem diferença nenhuma. Está em casa, é tudo mais rápido, né? É E mais ainda fácil. economizo horas e horas de viagem por dia, né? Falou horas assim, tipo 1h30 de manhã pelo menos, 2h30, 3 horas de tarde para voltar, né? Por causa do trânsito. Então dá uma diferença gigante. Enorme, né? A qualidade de vida acaba Você melhorando. ia voltar a dormir, porque eu acordava às 4h e pouco da manhã para ir para eu tinha hábito de chegar lá às 7 horas, né? Para de trânsito. Então chegava às 7 horas, então eu acordava 3 horas antes, né? Para arrumar tudo, ajeitar as coisas, preparar, tal, sair. E agora não, né? Agora se eu quiser, não tem horário exato, mas se quiser entrar às 8, acorda 5 para as 8, tá beleza, tá, tudo bem. Ótimo. Liga a máquina e vai, né? Liga a máquina e vai embora, né? Então, muda tudo, muda a vida. Depois eu vou pedir para você, inclusive, Sérgio, eu estou usando um computador aqui do Instituto. Eu tinha um HP muito bom, né? Já tinha ele por quase 15 anos, e era guerreirão ele, né? Pô, fazia tudo que eu precisava. E ele pifou, deu pau, enfim, e eu estou usando um da Compaq, mas é muito ruim, tanto que às vezes eu estou em alguma live, em alguma aula do Zoom, assistindo, e ele simplesmente trava. Enfim, eu vou pedir para você depois me passar, se você puder, porque eu preciso comprar uma máquina nova. Então, qual que é a melhor, como é que fala? Deixa eu admitir a Daiane aqui de novo. A melhor, não é composição, como é que fala aí o que a máquina tem que ter? Uma configuração, uma melhor Configuração. configuração que você precisa Isso. ter. Tá? Aí eu vou pedir para você. A maioria das máquinas, qualquer máquina hoje, você comprar uma máquina nova, né, você vai estar muito bem servido de configuração. Tudo depende do que você precisa fazer. Você precisa fazer esse tipo de comunicação por Zoom, acessar Word, PowerPoint, que você usa para alguma coisa, né? Essas máquinas já vêm com tudo isso, mas máquinas boas, Dell, que é cara para burro, né? A Dell é a melhor que tem. Dell é a melhor que tem. É a mais cara, mas são as melhores máquinas. A HP tem máquinas muito boas. Compaq eu nunca tive. Não tenho boas referências da Compaq. Tive Acer, mas eu acho, nem sei se fabrica mais. Basicamente é Dell e HP, né? São o que domina o mercado hoje. Né? Não. Daiane, conseguiu?
Então, desculpa, vocês estão me ouvindo? Não, bem, ouvindo Nós super. estamos terminando a aula. Eu tenho um mercadinho e aí não consegui alguém para ficar para mim depois que eu saí do serviço. E aí, a hora que eu fui fechar lá, chegou gente, graças a Deus, não posso reclamar de movimento. Ainda bem, né? E eu não sei mexer direito no celular, mas hoje eu consegui um notebook. Se eu não conseguir, de repente, ou desligar ou ligar, eu fico de uma maneira só ouvindo para não atrapalhar vocês, tá bom? Porque eu não sei mexer direito aí no programa. Tá bom. Tá? Tranquilo. A Larissa... Boa noite para todo mundo. Eu não sei se eu falei boa noite. A Larissa deve entrar daqui a pouco. Vamos andando, né? Porque já são mais de 8h10. E aí não é justo com quem entrou no horário a gente atrasar muito, né? Então, a Larissa pega aí de onde a gente estiver e depois ela pega a aula gravada também, né? Daiane, você conseguiu assistir a aula da semana passada? Assisti, sim. Ótimo. Assisti. Bacana, legal. Eu acabei comentando, né? Nós acabamos comentando na aula passada com a Nayane, uma das pessoas que está no presencial, mas ela estava online na semana passada, né? Uhum. E ela falou sobre a filha dela, e nós falamos, o Sérgio até comentou também, sobre que ela tinha uma característica muito mais narcisista, né? Sim. E aí eu falei, deixa eu pelo menos comentar, a gente vai falar disso com mais profundidade mais para frente, mas é legal, de repente, já dar uma ideia, né, do que é o narcisismo, da onde vem o narciso. E eu também, a semana passada, quando eu estava falando de Édipo, me fugiu completamente, que eu queria dizer que é da mitologia, né? E não veio, a palavra mitologia não veio de jeito nenhum. Mas é do Édipo, né? Da mitologia grega lá. E o Narciso também, né? Narciso também é. A história do Narciso, ele é uma figura, é um menino, é um homem, é uma figura muito bonita, né? Ele tem uma beleza mesmo, né? Muito, muito, muito grande, né? E na região lá onde ele vive, existe as ninfas, e as ninfas estão sempre por ali, né? Aprontando, e uma delas, que é a mais faladeira, é uma ninfa chamada Eco, né? A ninfa Eco é a mais faladeira de todas. É a que agitava a turma, é a que agitava o povo lá, as outras ninfas, para fazerem festas onde iam os homens, alguns homens iam. E um dos homens que iam nas festas lá, que ela aprontava, era o marido da Hera. Hera era uma deusa Hera. E a deusa fica sabendo. A deusa fica sabendo que o marido está indo nessas festinhas aí, e um dia vai atrás dele. Né? Um dia vai atrás dele para olhar lá o que ele está aprontando, mas alguém avisa, né? Alguém avisa a Eco corre na frente e avisa para ele: não vem, vai embora porque a sua mulher está vindo aí. Mas a deusa Hera percebe esse movimento. E aí ela lança uma maldição para Eco, né, para essa ninfeta, que ela, como ela era muito faladeira, que ela nunca mais ia falar, que ela só iria conseguir repetir as últimas palavras que ela ouvisse, né? E a deusa Hera lança a maldição e a maldição pega na Eco. Então, a partir daí, a Eco só repete as últimas palavras que ela ouve, né? Por isso que a gente fala do eco e tudo mais, né? E aí, um dia, Narciso, né, tá andando pela floresta e ele ouve um barulho. E a Eco fica seguindo ele, porque a Eco adorava ele, a Eco achava ele bonito, a Eco queria conquistar ele. Mas ela, como não conseguia mais falar, ela ficava de longe só observando. E um dia ela faz um barulho e o Narciso ouve. E ele pergunta: quem está aí? E a única coisa que ele ouve como resposta: quem está aí? Né? Porque ela só conseguia falar isso. Mas quem é você?
E ela dizia, quem é você? Né? E ele vai perguntando e ela vai falando aquilo que ele está falando. Então, ele começa a perceber que aquilo que ele fala é o que ele ouve. E ele vai andando pela floresta até que ele encontra o lago. Quando ele encontra o lago, ele vê a imagem dele refletida no lago. E ele se apaixona pela imagem dele. Ele se apaixona por aquela imagem que ele vê. Ele nunca tinha visto ele. E é a primeira vez que ele vê, então ele se apaixona. E aí tem dois finais para essa história. Um que ele petrifica na beira do lago. Ele fica ali o resto da vida dele, durante um tempo, não come mais, não toma mais água, de tão vidrado que ele fica ali na imagem dele, e ele petrifica ali na beira do lago. E um outro final, que ele se apaixonou tanto pela imagem que ele mergulha, tentando pegar aquela imagem, tentando abraçar a própria imagem. E aí ele morre afogado no lago. Né? Então, tem esses dois finais. Mas Freud vai pegar o Narciso para entender o quanto essa pessoa se apaixona por ela mesma. O quanto ela vê que ela não tem ninguém mais bonito que ela, não tem ninguém melhor do que ela. E, principalmente, ninguém fala mais do que ela. Ninguém sabe mais do que ela. Porque quando ele fala, ele ouve a voz dele de volta. Então ele entende que aquilo que ele fala é a verdade, aquilo que ele fala é a única coisa que se entende. Né? Então as pessoas narcisistas, elas têm essas características, né? De se acharem as melhores, de não ouvirem ninguém, de terem sempre a melhor opinião, né? A opinião que vale é sempre a dessas pessoas, né? Então essas são as características básicas assim do narciso, né? Do narcisismo, do narcisista, né? Então vem desse mito, né? Vem do mito Narciso, tá? A gente vai mais para frente, a gente vai falar mais profundamente sobre o narcisismo, né? Mas eu queria só dar uma pinceladinha aí para não ficar tão vazio, né? Quem já estudou, quem já olhou, quem já pesquisou, já sabia dessa história, mas de repente tem alguém do grupo que nunca tinha ouvido falar, que não sabia da história, né? Então eu prefiro que, pelo menos pincelar, né? Como a gente falou do Édipo na semana passada, também falar do Narciso. Tudo bem? Tranquilo? Uhum. Eu mandei para vocês os slides, eu vou compartilhar aqui a tela. Eu mandei para você, né, para vocês os slides. Entrou aí para vocês? Sim. Legal. Sim. Eu dei uma pulada aqui naquela parte da cronologia que só conta a história, né? Como já está com vocês o material, depois é só vocês lerem lá, né, para seguir mais ou menos a cronologia lá do Freud. E aí eu só queria comentar aqui, já desse slide, sobre essa última parte, esse último parágrafo aí, porque eu vou falar, a gente vai falar um pouquinho mais hoje sobre a questão da histeria, né? Porque essa questão é a grande base, né? É uma das bases para a psicanálise, para o Freud, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais hoje sobre a histeria, sobre esse processo, né? E o que acontecia na época, né? Nesse parágrafo aí fala bem disso. A medicina dessa época era quase inteiramente assentada em bases biológicas, muito pouco interessada na psicologia, né? Não se tinha... eles, na época, não tinham esse entendimento, né, de olhar, de ouvir a parte psíquica, a parte mental. Eles iam para a questão biológica, né?
E Freud, né? E isso é importante que a gente entenda, né? A base do Freud, a base do conhecimento do Freud era aquilo que tinha na época. Não tinha outra coisa, né? O Freud é que percebe nos movimentos, principalmente lá trabalhando com Charcot, nos movimentos de hipnose, é que ele vai percebendo, né? Pô, tem alguma coisa a mais aí, né? Não é só isso, né? Não é só essa informação. Tem coisas a mais aí por trás disso. Então, ele vai pesquisando, ele vai entendendo, ele vai estudando para que ele possa ter mais base, né? Mas, na época, a neurologia, a psiquiatria, eles entendiam que não havia questões mentais, era mais biológico do que qualquer outra coisa, tá? Aí a gente vai lá para... Pode falar, Sérgio. Você conhece o PowerPoint? Não, mais ou menos. Bem pouco. O básico para mostrar aqui, ó. É que lá em cima tem uma apresentação de slides, tá vendo? Bem no meio da tela. Sobe o cursor. Onde está escrito lá, na linha vermelha, segunda aula, tal? Aqui? Bem em cima. Eu não estou vendo o seu cursor. Não, vai cursor para a direita, vai andando, vai andando. Sobe. Não, sobe mais, bem mais. Sobe. Agora vai à esquerda, para o outro lado. Devagar, para o outro lado, devagar. Aí, ó, tá vendo? Apresentação de slides, tem animações. Só clicar nele e ele vai mostrar a partir do ponto que você está. E aí você vai com o page down, page up, quer ver? Clica nele. Apresentação de slides. Só clicar. Apresentação do slide atual, o segundo ícone lá. Não, lado esquerdo, lado esquerdo, lado esquerdo. Peraí que subiu. Mais para a esquerda, um pouquinho mais, pouco mais, mais. Próximo aqui, a apresentação do slide atual, tá vendo? Slide atual, ok. Isso, clica aí. Aí pegou a tela inteira, é isso? Aqui não apareceu ainda, não veio para mim ainda, mas é isso que está acontecendo. Deve estar mostrando, não sei se o pessoal viu já. Porque não estava aparecendo? Aqui para não é que não está aparecendo, para nós aparece na hora que você, na verdade, você fica com a parte esquerda mostrando quais são os próximos slides, tem que clicar nele e tal. E a apresentação de slides é para você ir mostrando. Entendi. Um por um, sem esse lado aqui. Só que não apareceu aqui para mim, não sei se para vocês para mim aparece assim, como ele vai mudando, né? Por exemplo, de um slide para o outro. Eu acho que na hora que vai fazer para mudar de slide, não vai aparecer a gente. Eu vejo vocês aqui do lado direito. Porque a gente está dentro do Zoom, né? Aparece? Deveria. Eu vejo vocês aqui. Eu vejo aqui a minha tela. Ela está inteira? Porque para a gente está quando você vai mudando os slides de um para o outro. Não está como o Sérgio falou. Na verdade, eu estou vendo como você, Suzana. Também não estou vendo como o Sidney está vendo. Então, alguma coisa não está legal. Então, esquece que eu atrapalhei vocês aí, desculpa. Não, mas vocês estão vendo aí na tela o texto agora sobre histeria? Ou não? Sim. Estamos vendo o texto, mas do formato que estava antes. Tá. Não mudou. Entendi. Mas é que eu acho que do outro jeito não foi, Sérgio. Eu tentei aqui fazer do jeito que você falou, mas não foi, não. Então, alguma coisa, algum detalhe, mas... Ele apareceu para mim a tela inteira, vendo vocês no cantinho, mas aí para vocês não foi, né? Então, deveria ter vindo, mas... Talvez quando ele mude, da próxima atualize, né? Talvez, pode ser. Pode ser, né? Deveria ser no mesmo instante, mas tudo bem, segue em frente, perdão. Desculpa, deveria ser automático, né? Então, a tela da histeria está aí? Tá. Tá. Então, vamos seguindo assim. Depois a gente vai fazendo as melhorias aí. Beleza, desculpa aí. Não, tranquilo. Eu te agradeço aí a tentativa, né? Mas aqui, infelizmente, não andou, né? Então, vamos lá, né? A palavra histeria,
ela vem do grego útero, né? A palavra ísteros, né? Histeria vem de ístero, que é útero, né? Colo ou útero, né? Do grego. Por isso que eles entendiam, os médicos, na época, que era uma doença das mulheres, né? Depois, mais para frente, já com Freud, ele vai percebendo também que os homens também apresentam, né? Os homens também apresentavam histeria. Só que, claro, né, numa sociedade absolutamente machista, óbvio, os homens eram tratados ali de uma outra maneira, né? Eles buscavam, talvez, outro tipo de informação, davam outro tipo de diagnóstico lá para alguns homens, mas as mulheres acabavam entrando como histéricas, né? Como mulheres histéricas. E aí, para eles, na época, eles entendiam de duas maneiras. Ou era uma irritação do clitóris, né, dos órgãos femininos, não só do clitóris, mas principalmente no clitóris. Eles chegavam a fazer cirurgias, né, no clitóris, faziam colocar gelo, enfim, nessas mulheres, e também tinha um outro diagnóstico, que era fingimento, né? Que poderia ser imaginação dessas mulheres, que era fingimento, né? O que essas mulheres, na realidade, apresentavam, né? Quais eram os sintomas? Algumas apresentavam até cegueira, né? Ficavam cegas momentaneamente, mas elas tinham ali uma espécie de cegueira. Elas apresentavam muita irritação, elas tinham dores de cabeça, né? As enxaquecas, né? Tinham muitas lá enxaquecas, insônia, muita insônia, choro compulsivo, né? Elas acabavam tendo o choro compulsivo, às vezes até ataques epiléticos eram considerados histeria, né? Eram considerados histeria para eles, tudo era histeria, né? Tudo era histeria. E uma das formas, né, de tratar, né, uma das maneiras de tratar a histeria era haviam algumas formas. Eles tratavam lá com chás, eles tratavam com já alguma coisa com hipnose, né, o Breuer e o Freud, e eles tratavam também com a massagem no clitóris, né? Eles massageavam o clitóris das mulheres e, óbvio, quando elas gozavam, quando elas atingiam lá o orgasmo, elas tinham uma diminuição de todos esses sintomas, né? Esses sintomas eram diminuídos naturalmente, né? Pelo próprio relaxamento, né? que elas tinham, então se relaxava. E aí os sintomas, em geral, diminuíam. Então, por isso que era um dos tratamentos, na época, era exatamente a massagem no clitóris, até que a mulher atingisse ali o orgasmo, até que ela gozasse, e ela, então, relaxava. Relaxava, os sintomas naturalmente diminuíam, né? Então, Freud, né? Por que se fala muito, né, de que Freud, a base do Freud é a questão sexual, é a questão libidinal, é a questão da libido? Claro que isso tem uma importância fundamental, obviamente, claro que sim. Mas o entendimento dele, né, nessa fase em que ele está buscando informações, em que ele está estudando, é totalmente relacionado às questões sexuais, né? Está relacionado à questão sexual. Ele vê que com essa massagem no clitóris, as mulheres de fato
diminuem, né? Todos os sintomas, ou a maior parte dos sintomas. Então, naturalmente, ele tem um foco nessa questão sexual, né? Nessa questão sexual. Ele vai entendendo que o movimento é esse mesmo, que é por aí, que as questões são sexuais, né? Por isso que a grande base dele está muito ligada mesmo à questão. E é fato, né? É fato, a gente traz muito das questões sexuais. Mas não é só, né? Hoje a gente já tem muito mais informação, né? Claro, os estudos foram andando, Freud morre, mas os estudos foram andando, foram se atualizando, né? Então, hoje a gente já entende que não são só, obviamente, as questões sexuais, né? Que lá para o Freud eram as questões do complexo de Édipo, né? Ele fixa naquela questão da sedução, né? Daquela primeira teoria dele, que é a teoria da sedução, que a criança não tem sexualidade, ela não entende o que é isso, ela não sabe o que é isso, então ela normalmente é seduzida pelo adulto. É o adulto que a seduz, é o adulto que faz com que ela vá tendo esses sentimentos sexuais, né? Ele vai tendo esses sentimentos sexuais. Ela não sabe o que é, mas ela sente, né? Mais para frente, na idade adulta, então ela começa a ter esses sintomas da histeria por questões que foram vividas lá na infância, né? Então ele faz essa relação, ele faz essa ligação. Por isso o complexo de Édipo. A criança lá atrás, né? A criança lá na fase infantil, ela é sexualizada, ela é seduzida, ela grava isso, né? Ela grava isso no inconsciente, em algum ponto do inconsciente, e na fase adulta ela não sabe lidar com isso, né? Então começa a partir daí o entendimento do Freud, né? A teoria dele começa então a partir daí. De algum aspecto, de alguma maneira, essas lembranças elas vêm para a vida da pessoa, no dia a dia da pessoa. Muitas vezes lembranças de fato, e outras vezes a própria fantasia, né? Ele entende que esses adultos, essas pessoas, essas mulheres adultas, elas também fantasiam muito, né? Ele fica em momentos entendendo que pode existir uma verdade naquela vivência, como pode também ser fruto de uma fantasia desse adulto. Aquilo que esse adulto, aquilo que essa mulher gostaria que acontecesse, que tivesse acontecido, que ela sonhou, que ela fantasiou que pudesse ter acontecido, né? Então, toda essa base, todo esse entendimento é o que o Freud vai andando, né? O Freud vai andando com os estudos dele e vai observando, né? Então, ele começa a perceber, porque o que acontece? O que chama a atenção de Freud nas questões físicas, né? Então, por exemplo, a mulher que ela, por conta, até hoje a gente entende melhor isso, né? Hoje a gente consegue entender melhor por que a mulher tinha uma cegueira, né? Por que ela chegava a ter uma cegueira momentânea. Porque dependendo do índice de adrenalina, dependendo do nível de adrenalina, né, que subia, que crescia, que era construído nessa pessoa, ela ia para o que nós chamamos hoje de crise de ansiedade, né? Que a taquicardia vai lá em cima, a pupila dilata, a boca seca, e essa pessoa ela meio que perde os sentidos até, né? Tem pessoas que numa crise de ansiedade até chega a perder os sentidos, né?
E nesse processo, ela fica com a visão turva, ela fica com a visão, até por conta da dilatação da pupila, ela fica sem enxergar, né? Acontece isso hoje, né? Nos casos de crises de ansiedade muito intensas, né? Mas os médicos, na época, e claro, né, muito mais restritos, eles faziam exames e não constava, né? Não constava nenhum problema físico no olho, não constava nenhum problema físico na cabeça da pessoa para ela ter tantas dores de cabeça, para ela ter tanta enxaqueca, né? Eles não encontravam danos físicos, corporais. Tudo isso, claro, né, vai chamando a atenção do Freud. Tudo isso vai chamando a atenção do Freud de alguma maneira. E ele vai captando aí essas informações e vai formulando todo o entendimento dele, né? Na próxima aula a gente vai falar do inconsciente, a gente vai falar já do aparelho psíquico, porque é a partir de tudo isso, né, a partir de toda essa vivência, a partir dele ter trabalhado com Charcot, depois ele vai trabalhar com Breuer, né, no hospital, e ele vai percebendo todo esse movimento, né, e vai criando ali a tese dele, né, ele vai criando as teses. Já com o Breuer, deixa eu ver se outro... Aqui nesse slide ainda não está falando do Breuer. Está mais para trás. Mas, enfim, ele trabalha há muito tempo, né, com Breuer, e com Breuer ele também já começa a usar aquilo que ele tinha visto lá com Charcot de hipnose. Claro, né, que ele não consegue atuar com a hipnose como o Charcot atuava, por isso que ele, de certa maneira, abandona, né, a hipnose. Por quê? De que maneira ele e o Breuer usavam a hipnose? Eles usavam meio como um anestésico, né? Era como se eles estivessem anestesiando a pessoa, e aí eles entravam com a sugestão, né? Então, a pessoa estava lá com a dor de cabeça, eles iam induzindo o processo hipnótico, a pessoa entrava no relaxamento hipnótico, né? E eles diziam, olha, quando você voltar, você vai estar sem a dor de cabeça, né? Então, eles usavam meio dessa maneira, né? Como uma sugestão, né? Como um processo de anestesia. E em alguns casos, funcionava. Em alguns casos funcionava esse processo que eles faziam, mas não era em todos, né? Não eram todos os casos que funcionava. E por isso o Freud vai abandonando, o Freud vai deixando de lado o uso da hipnose, né? Mas ele vai criando, entendendo esse movimento que tem por trás aí essas vivências, né? Aquilo que foi vivido lá na infância, real ou fantasioso, mas que agora, na fase adulta dessas mulheres e de alguns homens, e isso vem e atua nesse adulto, né? E a maior parte dos casos, né? Esse também é um outro dado importante, a maior parte das pessoas que passavam que Freud entrevistava, que Freud e Breuer, né, os dois, eles atendiam, haviam relatos, né? Essas pessoas elas lembravam na fase infantil, elas lembravam de questões na fase infantil, elas lembravam de algum tipo de abuso, de algum tipo de situação que ocorria. Freud ficava na dúvida se era fato, se era real, ou se era fantasia, ou se era fantasioso, né? A Larissa pediu para entrar aqui. Olá, boa noite. Desculpa Oi, pelo Larissa. horário. Tudo bem aí?
Tudo bem. Ótimo, legal. Depois você pega a aula com a Inês para você pegar a primeira parte, Tá bom. tá bom? Obrigada. A Larissa, só a semana passada você entrou também, a aula já tinha começado. Eu acabei nem te apresentando, né? Mas a Larissa ela entrou na segunda aula e ela vai ficar participando aqui do nosso grupo online também, tá? Então, seremos nós 5 nesse grupo online, porque a partir de agora, a partir dessa aula, já não dá para entrar mais, porque vai perder muito, né? A pessoa que entrar agora, se ela não se importar de perder toda essa primeira parte, tudo bem, mas eu prefiro que ela entre se a gente for montar um outro grupo depois, né? A gente já andou, já andamos aqui com a aula, né? Apesar de ter as aulas gravadas, mas essas aulas também não vão ficar o tempo inteiro, né? Daqui a pouquinho também a gente vai tirá-las, né? Então, e elas só são mesmo para quem já é aluno, tá? Tudo bem aí? Estão me ouvindo? Ah, legal. Então, o Freud, ele vai, a partir dessas experiências, né, das histerias, né, das mulheres histéricas, ele vai criando a base dele, a base que vai dar aí a sustentação para a psicanálise. E é por isso, né, eu estou chamando a atenção, na realidade, porque se fala muito disso, é algo que é muito natural mesmo, quando se fala de Freud, que Freud olha muito mesmo essa questão sexual, né? Tudo é falo, tudo é fálico, tudo é questão relacionada ao sexo. Nós temos, sim, né, grandes traumas, né? O desenvolvimento sexual causa, de fato, grandes traumas no ser humano. Por quê? Porque o grande fora, claro, as questões de abuso, né? Fora as questões dos abusos, que é muito mais comum do que a gente imagina, né? Infelizmente, mas é fato. E o abuso, para Freud, está relacionado ao complexo de Édipo, tá? A gente não pode esquecer disso, né? A base é o complexo de Édipo para Freud. É o amor entre o adulto e a criança. É o amor do adulto para a criança. A criança não tem a sexualidade, a criança não sabe o que é isso, a criança está sendo seduzida por esse adulto, né? Então, para Freud é isso, né? Para Freud, essa é a grande questão da sexualidade e do Édipo, e do complexo de Édipo, né? Essa é a base dele, a base do trabalho do Freud. E é fato, né? O que eu estava dizendo era isso. É fato que isso, sim, é uma grande questão. Por quê? Porque na fase fálico, né? Na fase fálico-genital, a partir dos 5 anos, começa esse desenvolvimento sexual, né? A criança começa a ter acesso ao prazer. Ela começa a ter acesso ao prazer, ela começa a perceber o prazer sexual do próprio genital, né, dos genitais, a partir dos 5 anos, em média a partir dos 5 anos. E dependendo da maneira com que esses pais lidam com esses filhos nessa fase, eles castram o prazer. Eles vão castrar o prazer dessa criança, né? A gente vai aprofundar isso quando a gente for falar lá das fases do desenvolvimento. Mas eles castram, né? Essas crianças, elas são castradas no prazer. E é o prazer para a vida, né? Muitas vezes a gente vai perceber pessoas, clientes, né? Que eles não estão movimentando uma área da vida, às vezes para o próprio trabalho, né? Não precisa ser nada relacionado a relacionamentos ou a própria parte sexual, mas mesmo ao trabalho, né? Aquela falta de tesão pelo trabalho, aquela coisa do trabalho ser muito pesado, o trabalho ser muito maçante, né? E tem uma relação direta com essa castração do prazer,
né? O prazer que foi castrado lá na fase fálico, que tem a ver diretamente com a sexualidade, reflete nessa vida adulta no trabalho dessa pessoa. No trabalho e nas relações pessoais dela, tem uma ligação com essa castração, né? Isso a gente vê muito na prática, no dia a dia, a gente vê bastante disso, né? Então, aí, é esse movimento que a gente faz, né? O movimento do terapeuta, o movimento do terapêutico é de fazer essa pesquisa das fases de desenvolvimento, para que a gente vá angariando aí informações. Nem sempre o cliente ele quer falar disso, então ele prefere dizer, eu não lembro nada da minha infância, nossa, não lembro nada, né? Quando o cliente fala isso, a gente já sabe que tem muita coisa lá. A gente já sabe que ele está falando que esqueceu, que não lembra, na realidade, porque ele não quer tocar as feridas, né? Porque tem muita ferida ali. E, de novo, né? Hoje, o entendimento já é de que não só nas questões sexuais, né? Em todas elas, em todas as questões. Das questões religiosas, por exemplo, né? Nas questões religiosas, na questão, por exemplo, de lidar com dinheiro, né? Na questão de lidar com dinheiro, dependendo do que, nessa fase do desenvolvimento, essa criança ouviu sobre dinheiro, sobre humildade, rico, o pobre é que vai para o céu, os humildes, o céu é dos humildes, essas coisas, né? Isso gravou o inconsciente dessa criança. Essa criança está carregando, esse adulto está carregando nesse inconsciente essa fala que ele ouviu lá. Então, não é só nas questões da sexualidade. A gente vai falar mais disso para frente, a gente vai aprofundar mais isso, tá? Nessa fase, Freud está focando o entendimento dele nas questões sexuais, né? Ele está focando nas questões da sexualidade. Pegando os exemplos dessas mulheres histéricas e que depois elas vão... ele vai também perceber que homens também têm a mesma questão. Não é só as mulheres, não são só as mulheres que têm, né? Tem um livro, eu até anotei aqui para não esquecer, tem um livro de uma escritora americana chamada Raquel Maines, depois eu passo para vocês. A tecnologia do orgasmo. A tecnologia do orgasmo. Nessa época, né, o orgasmo não era chamado de orgasmo, ele era chamado de paroxismo histérico. Olha só o nome que davam para gozada na época. Paroxismo histérico, né? Havia aí um paradoxo, né, com a histeria. Por quê? De novo, porque quando eles massageavam essas mulheres e essas mulheres gozavam, elas diminuíam os sintomas, né? E aí, então se chamava desse paroxismo. E a Rachel, né, a Raquel, ela conta toda essa época, toda essa história dessa época. Ela fala das mulheres histéricas, dos tratamentos, né, das mulheres histéricas. É muito legal, é muito interessante, né, a gente fazer essa comparação com os dias de hoje, né? Porque o que essas histéricas viviam na época? Nada que não se viva hoje, né? A TPM, né? Aquelas TPMs muito fortes, as enxaquecas, né? A enxaqueca, ela tem uma relação direta com a questão sexual, né? Isso falando de linguagem do corpo, né? Isso falando de linguagem do corpo. É bem legal, se vocês tiverem oportunidade, talvez vocês já até conheçam, Cristina Cairo. Existem duas linhas, né, de linguagem do corpo. Existe a do Val Capelli, que
que eu gosto muito, adoro o Val Capelli, é um cara que eu tenho um convívio muito próximo até com ele, e ele escreveu os 5 primeiros livros que ele escreveu sobre metafísica da saúde, ele escreveu com o Gasparetto, inclusive. Ele escreveu com o Gasparetto. Mas eu gosto mais da linguagem da Cris Cairo. Eu gosto mais da Cristina Cairo. Cristina Cairo, os livros dela lá, A Linguagem do Corpo, são meio que meus livros aí de cabeceira, porque eu vejo muito mais sentido, né, no que ela fala. E as enxaquecas, né, que são mais comuns nas mulheres, homens também têm, mas são mais comuns nas mulheres, bem mais comuns nas mulheres, ela tem uma relação direta com a forma com que esses pais, principalmente as mães, falaram sobre, ou não falaram, sobre sexo na fase infantil dessas crianças, né? Então tem uma relação direta, né? Ela fala muito disso, né? Educação castradora, né? Educação, aquela mãe, aquele pai que coloca a questão sexual como proibido, como pecado, não pode isso, não pode aquilo, né? Então essas mulheres, principalmente, mesmo homens, que crescem com essa informação, com esse peso das questões sexuais, podem desenvolver enxaqueca. Normalmente, quem desenvolve a enxaqueca no consultório, né, na sala, no setting terapêutico, não é consultório, né? Consultório é de médico. No setting terapêutico, elas vão relatar que a educação sexual foi algo que castrou muito. Não podia falar, não podia fazer, não podia imaginar, tinha que casar virgem, né? Essas coisas todas, por isso que eu falo, né? Principalmente para as mulheres, né? Não faz muito tempo eu atendi uma pessoa, estava aqui no Instituto ainda, eu ainda ficava aqui no Instituto, e nós tínhamos o Reiki gratuito, né? Não lembro que dia da semana era, hoje é de terça-feira, naquela época era um outro dia, e eu estava aqui aplicando o Reiki nas pessoas, e essa moça chegou com muita dor de cabeça, com enxaqueca, né? E eu fui aplicar o Reiki nela, apliquei o Reiki, deu uma amenizada, né? O Reiki, num caso muito extremo de dor, ele ameniza, ele não tira completamente. Vai tirar, depois de algumas horas, a dor vai embora completamente. Mas eu comentei com ela, né? Eu falei, mas você sempre tem enxaqueca? Ela falou, eu tenho, né? Vira e mexe, eu tenho. E eu falei, você teve... Mas por quê? Você não está fazendo sexo? Você está com dificuldade de fazer sexo? O que está acontecendo? Ela falou, não, só se for um excesso, porque eu faço muito. E ela continuou, eu não falei nada, ela continuou. Aí ela disse assim, eu sei que é errado, mas eu faço. Eu falei, então está explicado, né? Você faz bastante, mas você acha que é errado. Olha só, né, como é interessante isso. Porque ela faz muito, né? Ela goza, ela tem. Eu não aprofundei, mas eu imagino que sim, né? Mas ela tem no inconsciente dela que não pode, que é errado. Talvez, se eu aprofundasse ali a conversa com ela ia dizer, eu sei que é pecado, eu sei que não pode e tal. Eu não aprofundei, porque não era uma cliente de terapia, era apenas uma aplicação de Reiki. Mas veja como tem uma relação lá atrás com a educação sexual, né? Então, essa é uma das, para mim, né? Para mim, eu não tenho dúvida, é a questão que leva, né, as mulheres às enxaquecas, ou a falta do gozo, a falta do sexo, ou se ela faz, como essa garota disse, né, que isso fazia muito, não sei quanto é muito para ela, também não entrei no detalhe, né? De repente, muito para ela sei lá, uma vez por semana, né? Talvez para ela isso seja muito, enfim.
Mas tem uma questão de castração, né? Ela não pode, ela faz, mas ela lá no inconsciente dela, ela sabe que não pode, né? Na época das histéricas, elas chegavam com sintomas e eram tratadas, em alguns casos, com a massagem clitoriana, gozavam e aí os sintomas diminuíam, né? E aí os sintomas diminuíam e elas tinham... diminuíam os sentimentos ali naquele momento, né? E aí tem um exemplo eu tentei aqui buscar na memória, depois eu até falo para vocês, mas num dos livros do Freud, ele comenta de uma experiência dele e do Breuer, né? Dele e do Breuer, de uma mulher, né? Uma histérica, né? Que ela começa o tratamento, né? Começa o tratamento com eles, ora com Breuer, ora com Freud. Eles trocavam muitas ideias, eles trocavam muita informação. E essa mulher, ela chega e ela relata, né, a questão dela. E qual era a questão dela? Né? Qual era a questão dela? Ela tinha uma irmã, né? A irmã era casada e ela sentia desejo pelo marido da irmã. Ela tinha muito desejo por esse marido da irmã. Ela tinha sonhos, desejos com ele, e ela, claro, de certa maneira, por ser irmã, ela reprimia isso, né? Ela recalcava. Quando a gente for falar do aparelho psíquico, a gente vai entender aí os recalques, né? A área do recalque no aparelho psíquico é como se fosse ali um tapetinho, né? Tudo aquilo que eu não consigo resolver, eu jogo ali embaixo do tapete, né? E vai ficando ali, né? Isso é o recalcar, é o reprimir, né? É o repreender o meu desejo, né? Aquilo que eu tenho de desejo, eu não posso, pela característica do superego, né? Na próxima aula a gente vai falar do aparelho psíquico, a gente vai falar disso. Eu não posso, então eu reprimo, eu recalco isso, né? E aí essa mulher, a irmã dela morre. A irmã dela morre. No momento em que a irmã morre, né, ela, a partir da morte da irmã, olha só que interessante, a partir da morte da irmã, depois de algum tempo, ela começa a ter ela começa a ter os sintomas da mulher histérica. Ela começa a ter sintomas de histerismo, né? E é por isso que ela busca ajuda, e é por isso que ela começa a conversar com Breuer e com Freud. E aí é que ela conta que a irmã era casada, ela tinha desejo por esse cunhado, mas ficava ali de boa. Quando a irmã morre, ela intimamente, ela pensa, agora ele está livre. Agora ele está livre, eu poderia agora, então, ficar com ele, eu poderia agora, então, conquistar aí aquilo que era meu desejo. Mas aí ela entra no conflito, ela entra no conflito. Não posso, é minha irmã, eu tenho que chorar a morte dela, eu tenho que ficar triste com a morte dela. Eu não posso ficar feliz porque agora ela morreu e meu cunhado, né, esse homem está livre. Então, essa repressão, esse desejo reprimido, ele entra, essa repressão, esse recalque, ele entra em conflito com aquele desejo que ela tinha. E a partir desse conflito, os sintomas aparecem. Então, o que são os sintomas
né, do histerismo naquela época, nas histéricas daquela época, e quais são os sintomas hoje, os nossos sintomas, né? Da onde surgem os nossos sintomas, que se fosse hoje seríamos histéricos, né? Mas os nossos sintomas de ansiedade, os nossos sintomas de enxaqueca, os nossos sintomas de insônia, os nossos sintomas de crises de ansiedade, eles são gerados no conflito entre o que eu desejo e aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu não posso realizar. Né? Então, essa é a base que vai dar para o Freud o entendimento de que, peraí, não é só histerismo, não é só a questão histérica, tem outras coisas por trás disso. Né? E aí, então, ele vai começar, ele lança no primeiro momento a ideia que é a primeira teoria do aparelho psíquico, que é inconsciente, pré-consciente e consciente. Depois, mais para frente, ele vai incluir id, ego e superego. Né? 3, 4 anos mais para frente, ele vai incluir o id, o ego e o superego. Né? Mas, então, essa mulher, né? Essa mulher, nessa época, qual seria, né? Qual seria a solução? Onde que ela iria encontrar a solução para a questão dela? Seria a partir do momento em que ela reconhecesse que ela está feliz com a morte da irmã. Ela até não precisa estar feliz com a morte da irmã, mas ela pode estar feliz porque o cunhado está viúvo, porque o cunhado está sozinho, está disponível, enfim, né? Mas ela entra no conflito de ter o desejo e viver o luto, e precisar ficar na tristeza, né? Precisar mostrar para a sociedade a tristeza que ela está por conta da morte da irmã. Né? Mas, no fundo, né, no inconsciente dela, e até, de certa maneira, racional, ela está percebendo que, a partir desse momento da morte da irmã, ela está livre para poder ficar, enfim, né, com o cunhado. Então, esse é um dos casos, né, que Freud relata, Freud junto com Breuer relata, e a partir desses casos, né, ele vai construindo esse entendimento, né, do desejo, né, que aí ele vai chamar de pulsão, né, que são as pulsões, são os impulsos, né, que o ser humano tem, enfim, que as pessoas têm, o impulso, a pulsão e a não concretização disso. Né? Isso é que vai, em geral, levar ao conflito. Né? Esse conflito. E do conflito vão aparecer os sintomas. Né? Vão aparecer os sintomas. Hoje em dia, com a medicina extremamente modernizada, tem remédio para tudo, né? Tem remédio para tudo. Remédios são grandes anestesiantes, né? Assim como ele usava a hipnose, né, como um anestésico, né? Talvez até pelo não conhecimento mais profundo, né? Ele usava mais como anestésico. E hoje tem os remédios, né? Hoje quem faz esse movimento são os remédios, né? Então as pessoas em geral preferem muito mais usar o remédio como um grande anestésico para suas dores, para suas questões, para suas queixas, do que tentar entender, né? De onde surge, da onde está vindo. Né? E é isso que, na nossa prática de psicanálise, de psicanalista, a gente vai entender ali junto com o nosso cliente. Né? A gente vai aprofundar o entendimento,
aprofundar a pesquisa para que ele não fique, né? Para que esse cliente não fique apenas com esse anestésico do remédio. Porque o remédio entra apenas como, de fato, um anestesiador do sistema, né? A cura, assim como para essa mulher, é o reconhecimento de que ela, de alguma maneira, fica feliz com a morte da irmã. De novo, talvez não seja uma felicidade pela morte da irmã, mas ela fica feliz por saber que o homem agora tá livre, né? Ela não precisa mais conflitar com a irmã, né? Ela pode se sentir à vontade para ter o desejo dela. Pode falar, Sérgio. Uma pergunta. Eu acho que você vai entrar isso depois, quando você for falar de superego, provavelmente. Mas esses conflitos, por exemplo, no instante que ela sente que ela não está feliz porque a irmã morreu, não é isso. Ela está feliz com o fato de que agora o caminho dela está, de alguma maneira, livre. E, ao mesmo tempo, infeliz com que isto seja gerado pela morte da irmã. Isso gera um conflito enorme e gera uma culpa, né? Muito grande. Ou deve gerar uma culpa muito grande. Sim, gera culpa. Essa culpa, acredito que a gente vai entrar nisso quando for falar de superego, de alguma coisa, como ela trata essa culpa, né? Como ela entende isso. O que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. Ela deve entender que é extremamente errado desejar a morte da irmã, e, ao mesmo tempo, ela tem o desejo enorme pelo marido dela, e isso se torna um conflito quase, que mesmo que ela descubra que é isso, ela ainda tem a questão do superego segurando, né? Exatamente. Aí. Exatamente. É exatamente isso, né? Quem segura, né? Quem é o... A gente vai entrar isso na próxima aula. Não sei se talvez até dê tempo de a gente dar uma pincelada já no aparelho psíquico hoje para a próxima aula, né? Mas na próxima aula a gente vai falar mais. Mas quem é o grande filtro desse processo? É o superego, né? É o senso comum. É tudo aquilo que foi aprendido de uma maneira ou de outra e que está ali nesse grande filtro que é o superego. Quem vai decidir, né? Nesse caso dela, quem decidiria o que fazer nessa situação seria o ego. Mas o ego vai decidir a partir daquilo que o superego permite. Se o superego for castrador, e normalmente se o superego for algoz, e normalmente né? É ele quem vai mostrar para ela. O grande conflito, na realidade, é a partir do superego, né? Mas é isso, né? A gente vai entender, a gente vai aprofundar isso. Mas entender, né? Ela entender, né? Esse cliente entender que a morte da irmã é algo infeliz, claro que sim, que faz parte da vida, né? Não era o que ela desejava, talvez não fosse o que ela desejasse, né? Porque na terapia a gente vai entender, né? Quanto havia ou não, não de querer a morte da irmã, não de querer a morte, né? Mas quanto havia de conflito com essa irmã. Será que era uma irmã que ela amava? Será que a relação delas era perfeita? Será que era uma relação extremamente amorosa? Qual era a relação? Qual era a relação dessas duas para que, inclusive, despertasse nela o desejo pelo marido? Né? Porque tem algo a mais por trás disso. Freud vem relatar esse caso falando sobre de onde parte os sintomas da histeria. Parte a partir dos conflitos, daquilo que eu desejo e não posso realizar, né? Então, a base do entendimento de onde surge os sintomas histéricos é daí. Então, ele relata até aí, né? Quer falar, Daiane? Uhum. Talvez a irmã dela vivesse uma vida da qual ela desejasse. Sim. Tivesse a família, o marido, o clima do qual ela quisesse, e isso influenciasse também na questão dela
né? Desejar o marido. Não só o marido, às vezes todo o ambiente familiar, né? Desejar a vida da outra, né? Uhum. Desejar a vida, a inveja, né? A inveja não é, eu não tenho inveja só de quem tem mais do que eu, de quem pode mais do que eu. A inveja é querer ser o outro, né? Sim. É E querer principalmente pessoas que são muito próximas, mais ser. fácil de ter isso, né? É. A gente falou na semana passada das nossas questões com os nossos irmãos, né? A gente começou a falar um pouquinho sobre isso, lembra, né? Você assistiu depois a aula, né? Mas nós falamos, né? Nós falamos um pouquinho aí como é essa relação entre irmãos, né? Porque essa é uma grande base para as nossas questões psíquicas. Quanto eu quero ser o meu irmão, quanto eu quero ser igual à minha irmã, quanto eu desejo as coisas deles, quanto eles... E por que isso? Porque alguém tomou o carinho dos meus pais de mim. O carinho do meu pai, o carinho da minha mãe, a atenção dos meus pais deveria ser minha e foi dividido com essa outra pessoa. Então, a base dessas questões começa aí, na falta, na percepção de quanto essa pessoa roubou de mim aquilo que era meu, o carinho dos meus pais. Uhum. Né? Então, é bem isso mesmo que você falou, né? Quanto ela queria ser a outra. Né? A gente vê casos de pessoas bem-sucedidas que querem ter aquilo que o irmão ou a irmã que nem tem a mesma condição financeira, por exemplo, quer ser igual. Por quê? Porque essa pessoa não é rica, ela paga aluguel, ela nem tem casa própria, talvez nem tenha carro, mas ela é feliz na relação com o marido, ela é feliz na relação com os filhos. E esse irmão ou essa irmã que construiu, que teve a capacidade de construir, que, enfim, tem muito mais condição, não tem a mesma felicidade. Tem muito dinheiro, tem muita condição, mas não tem, percebe que não tem a felicidade. Uhum. Né? Então, quanto tem por trás apenas ou tão somente desses sintomas, qual a história, né, que está por trás disso? Né? Isso é o que no processo terapêutico a gente vai entendendo, que tem muito mais por trás disso do que apenas o desejo pelo homem, né? Tem aí uma disputa com a irmã, pode ter uma disputa com a irmã, pode querer aquilo que é da irmã, né? E talvez quando a irmã morre, o sentimento de culpa, né? O sentimento de culpa por talvez em vários outros momentos ter desejado, né, o marido ou outras coisas dessa irmã, o sentimento de culpa vem e cai em cima dessa pessoa, né? Ele vem e assola a parte emocional dessa pessoa. Porque, na realidade, não é a morte exatamente da irmã, mas é todo o sentimento que estava relacionado a isso. Né? Que é o que o Sérgio comentou no começo, que é o sentimento de culpa. Né? Sentimento de culpa que traz aí tudo aquilo que, de alguma maneira, eu desejei ou eu pensei e que, de repente, minha irmã morre. Né? Então, talvez daí tenha, sim, disparado o processo das questões histéricas na época, né? As questões histéricas dela. Porque é mais ou menos assim, né? A gente naturalmente, a gente não pensa que a gente vai morrer amanhã, que a gente pode morrer a qualquer momento. Né? Então, a gente vai tendo sentimentos, imaginando que um dia eu resolvo isso, um dia eu faço as pazes com essa pessoa, um dia eu paro de conflitar com ela, né? Daqui a um tempo, eu estou fazendo terapia, né? Daqui a um tempo eu resolvo isso, aí tudo bem, eu vou me acertar com ela. E talvez não tenha esse tempo, talvez esse tempo não chegue, talvez a gente não tenha esse tempo. Né?
E aí, de repente, acontece a morte, acontece o óbito, e aí você fica com todos esses sentimentos represados. Né? Você não tem mais como ir lá e pedir perdão, você não tem mais como ir lá e tentar conversar, tentar se desculpar, tentar até, de repente, ouvir o perdão que a pessoa está tentando te pedir há tanto tempo, né? Tem muito disso também, né? Tem pessoas que sabem que o parente, o irmão, o pai, a mãe está querendo pedir perdão, está querendo pedir desculpa, mas a pessoa está tão fechada que ela não se permite. Ela não se permite ouvir o pai, não se permite ouvir aquela outra pessoa que está ali, né, pedindo perdão para ela. E aí essa outra pessoa morre, e aí ela já não pode fazer mais nada. Né? Em alguns casos, talvez ela vá até se sentir feliz, né? E a gente tem que entender isso, né? Porque você pode receber um cliente com essa questão. Pô, eu estou feliz porque meu pai morreu. Ah, por quê? Ah, porque a gente tinha muito conflito. Mas eu queria um dia acabar esse conflito. Eu queria, de alguma maneira, resolver esses conflitos. Mas agora que ele morreu, ao invés de eu sentir, eu estou feliz. E isso vira uma neurose. Né? Isso pode virar uma neurose. Né? Freud não relata que ele ficou feliz com a morte do pai. Mas ele diz o quê? Que ele não sentiu a morte do pai. E aí é que ele percebe o grande envolvimento que ele tinha com a mãe. Né? Mas ele não sente a morte do pai. Isso, de certa maneira, levanta, né, para ele uma suspeita que, tem algo errado aqui. Eu devia estar sentindo a morte do meu pai. Né? Então, você pode ter, em algum momento, alguém que tenha, né, que acabe criando uma neurose porque fica feliz com a morte do outro. Né? Porque resolve, de alguma maneira, as questões que ela tinha, mas ela sente que ela não deveria, ela não poderia ficar feliz. Pô, eu sou louco, né? Por que eu estou feliz com isso? Eu não deveria estar. Né? Então, são essas questões que no dia a dia a gente vai entendendo. Né? E que lá, para eles, naquela época, não se tinha todo esse entendimento que a gente tem hoje. Né? Não se tem todo esse entendimento que a gente tem hoje. Era restrito, né? Era muito mais restrito. A própria parte clínica era muito restrita. Né? Não se tinha as condições que se tem hoje, de exames e de tudo que hoje nós temos. Né? Então, além dessa restrição já natural, havia também o não entendimento da parte psíquica. Né? A parte psíquica começa com esse trabalho, basicamente, do Freud. Né? Com o trabalho do Freud é que começa, basicamente, esse entendimento. E que vai mudando, né? E que vem mudando. E a cada dia aí a gente vai tendo novas experiências e conhecendo mais, né? E construindo mais sobre esse aparelho psíquico, né? Que o Freud dá a base, né? Essa base ainda é a do Freud, mas que a gente vem avançando, né? A neurociência vem avançando bastante, né? A própria Nise, né, da Silveira, é importante vocês também já darem uma olhada sobre a Nise. Ela é uma brasileira, se não me engano, alagoana, ela é do norte, né, nordestina, e ela vem trabalhar no Rio de Janeiro, no complexo psiquiátrico, onde os tratamentos dos pacientes era muito usado o eletrochoque, né? Freud insiste na época que, naquela época, Freud insistia
que não era o tratamento, não deveria haver o eletrochoque, e usavam muito, obviamente, né, o eletrochoque naquela época. E a Nise vai trabalhar nesse hospital psiquiátrico e encontra uma situação absolutamente degradante. E ela já tem uma ideia de que aquele não é o caminho, né? E ela enfrenta os homens, os médicos na época, para impor aquela condição que ela achava que teria que ser. E aí ela conhece Jung, começa a trocar cartas com o Jung, e os internos começam a fazer desenhos, que ela vai trocando ali as informações com o Jung, e muda completamente, né? A partir de Nise da Silveira, muda o tratamento psiquiátrico, né? A partir dela que muda o tratamento psiquiátrico aqui no Brasil, que eles eliminam, né, o eletrochoque, por exemplo, que era também muito usado. Quando a gente vai falar de Jung também mais para frente, mas é legal vocês já darem para quem já conhece, ok, mas para quem ainda não tinha ouvido, enfim, dá uma olhadinha, Nise da Silveira, é muito legal. Tem até um filme dela também, que é muito bacana, no cinema, né? Passou no cinema. Não sei se é possível assistir. Acho que deve ser, nessas coisas de YouTube aí e tal, deve ser até possível assistir. Como é, Sérgio? Provavelmente, né? Provavelmente. Provavelmente. Né? É bem legal sim de assistir. Mas então, Freud então vai entender que tem muito mais por trás dessas questões, desses sintomas, do que na época se a psiquiatria e a própria neurologia mostravam, né? E aí ele vai cada vez mais aprofundando esse entendimento. Tudo bem? Tranquilo? Deu para dar uma geral sobre a histeria, sobre essa questão das mulheres histéricas, né? Então, existe hoje ainda alguns entendimentos de que existam crises de histerismo, crises histéricas, né? Eu entendo que não. Eu entendo que o que existe são o que hoje, né, a gente já reconhece como as crises, né? As crises de ansiedade, as crises de fobia, talvez a esquizofrenia, talvez a bipolaridade, né? Mas o histerismo mesmo, eu acho que ficou mais, no meu conceito, né? Ficou mais naquela fase, porque era o que eles tinham, né? Era o que eles entendiam, né? Era o que eles entendiam, né? Mas é isso, né? Essa parte da cronologia do Freud até a histeria, então essa é a base, né? Essa é a base que o Freud utilizou, a primeira grande base, na realidade, né? Que ele cria aí para o entendimento psíquico dele, tá? E aí o que é legal, né? O que é importante a gente levar para as nossas reflexões para os próximos dias, enfim, o quanto nós temos sintomas, né? Quais são os nossos sintomas, né? Que cada um tem, de que maneira esse sintoma está se expressando, e o que tem por trás disso. Qual é a base, né? Qual é a base desses sintomas? Né? Entendendo, por exemplo, né, levando aí como exemplo o exemplo, né, que o Freud deu dessa mulher, quais são os nossos, né? Da onde pode estar vindo os nossos sintomas?
né? Qual pode ser a base dos nossos sintomas, né? Fazendo aí uma reflexão com relação a como é a relação com meu pai, como é a relação com a minha mãe, como é a relação com os meus irmãos, como é a relação com as minhas irmãs, né? O que dessas relações eu posso já ter percepção, conhecimento, de que maneira isso pode estar gerando sintomas na minha vida, né? De que maneira isso pode estar? Quais sintomas, né? Quais são as questões que eu estou trazendo? Quais são as questões físicas, orgânicas que eu estou trazendo, que eu estou tratando com remédio, que eu estou fazendo tratamento médico? E óbvio, né? Ninguém deve parar nenhum tratamento, mas entender a raiz, entender a causa, né? Entender de onde está vindo. Pelo menos, né? Pelo menos começar a fazer, né? Nós, né? Alunos aqui, a gente começar a fazer uma anotação, né? Fazer anotações do que pode ter por trás disso, né? A gente falou lá rapidamente a semana passada sobre essa relação com os irmãos. Aprofundem um pouco mais isso, sabe? Aprofundem um pouquinho mais, pelo menos deixa anotado, né? Deixa anotado o que pode, de que maneira você está se relacionando com eles, com os irmãos, com as irmãs, com o irmão, com a irmã. De que maneira você está se relacionando com seu pai, de que maneira você está se relacionando com a sua mãe, se já são falecidos mesmo os irmãos, de que maneira você se relacionou com eles, né? Qual era essa base, né? Qual era a base desse relacionamento? Isso já começa a trazer para vocês, para nós todos, já começa a trazer entendimentos. A gente já começa a conseguir ter alguns entendimentos dessa relação, do que pode estar refletindo nos sintomas. Talvez vocês ainda não vão conseguir fazer essa correlação. Tudo bem, a ideia não é que vocês já façam essa correlação, mas entendendo que tem uma relação, que pode haver uma relação. Em geral, as nossas questões estão relacionadas com essas pessoas, né? Com essas pessoas. E, em geral, a base das nossas questões psíquicas, emocionais, e que depois vão se tornar físicas, orgânicas, elas começam daí, né? Elas partem daí dessas relações. Tá? Tranquilo até aí? Beleza? Não estou vendo a Suzana, mas está tudo bem aí, Suzana? Tá lá, tá lá. Ela está aí, né? Tá bom. Legal. Eu vou passar já, a gente tem meia hora ainda de aula, eu vou passar já para os slides da terceira aula, para a gente já pelo menos dar uma olhada. A gente não vai conseguir ver tudo, falar tudo, mas a gente já vai dar uma olhada, tá? No aparelho psíquico, deixa eu só mudar aqui. Espera aí. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Vou voltar para cá. Vou sair daqui.
Apareceu aí para vocês? Legal. Eu tinha dado já, acho que no primeiro slide, né? Eu já tinha mais ou menos mandado aí tinha mais ou menos mandado, não, né? Eu tinha mandado já, acho que esse desenho, né, do aparelho psíquico, né? E aí agora a gente, a partir desse final da aula e da aula da semana que vem, a gente vai aprofundando aí, né? A primeira teoria do Freud, ele fala das três instâncias, né? Do inconsciente, do pré-consciente e do consciente, né? Ele fala dessas instâncias no primeiro momento. À medida em que ele vai tendo esses casos, à medida em que ele vai atendendo essas pessoas, à medida que ele vai ampliando esse conhecimento, ele vai então criando o entendimento das outras instâncias, que é o id, o ego e o superego, né? O id é o desejo, o nosso primeiro desejo, né? O ser humano, ele vive sob o princípio do prazer, né? O ser humano vive sob o princípio do prazer. O ser humano quer fazer tudo aquilo que é prazeroso. Ele só quer fazer o que é prazeroso. Toda vez que ele tem que lidar com aquilo que não é prazeroso, ele vai se frustrar, né? Ele vai para a frustração, naturalmente. Desejou, não conquistou, desejou, não realizou, ele vai para a frustração, né? Então, a gente é um movimento importante de a gente entender que, na maior parte das vezes, inclusive, o id, os desejos não vão ser realizados e a gente vai carregar de imediato uma frustração, né? Então, lidar com essa frustração, lidar com esse sentimento de não realizar é fundamental. É fundamental para que a gente não crie a frustração na mesma intensidade desse desejo, né? Porque a gente vai ter um desejo, a gente vai ter, dentro do princípio do prazer, a gente quer ter prazer, né? A gente quer ter um prazer, e esse prazer ele tem uma intensidade, ele tem uma intensidade. Se eu não realizo, a frustração, ela vem na mesma intensidade, ela vem na mesma intensidade. Então, é importante que a gente entenda esses desejos, esse impulso, essa pulsão, né? Esse princípio do prazer, né? O que é que eu tenho desejado? De que maneira eu tenho desejado? Né? O que é que eu estou desejando? Né? A gente pode ter esse movimento, né? Esse movimento, claro, a gente tem que ter, óbvio, natural, mas eu tenho que ter o entendimento do porquê que eu busco. Seria importante, não é que não tem nada, seria importante entender por que isso, por que eu quero isso. De novo, o que tem por trás desse meu desejo. O que tem por trás desse prazer? Por que que isso vai me dar um prazer? É mais ou menos assim. Eu estou com fome, né? Estou com fome, então eu posso comer uma barra de cereais, eu posso comer uma salada, eu posso comer um grelhado, né? Estou com fome, isso tudo de alguma maneira vai matar a minha fome. Mas não, eu quero pizza, eu quero comer pizza, eu estou com fome de hambúrguer, eu estou com fome de feijoada, né? Então você não está com fome, você está com desejo, né? É um desejo. Fome você vai resolver comendo algo que vai matar a sua fome. Se não é isso, se tem
um foco, se tem um direcionamento, passou a ser um desejo, né? Deixou de ser uma questão fisiológica, a fome, para ser um desejo. O que tem por trás dessa pizza? O que tem por trás desse sabor dessa pizza? O que tem por trás do cheiro que essa pizza, que esse pedaço de pizza traz? Tem uma relação, tem algo por trás disso. Tem algo que remete, tem algo que está sendo remetido. Não é apenas matar a fome, né? Tem um desejo por trás disso, tem um desejo instintivo, tem um id por trás disso que me leva a querer aquilo, né? E aí, voltando ao caso da paciente do Freud, o que levava ela ao desejo pelo cunhado, né? De novo, a gente vai falar disso, né? O que levou? Era apenas tesão pelo cara? Era apenas vontade de dar para o cara? Talvez até fosse, não parece, mas talvez até pudesse ser. Mas tinha algo a mais, né? Tinha algo a mais, tinha um outro desejo, tinha algo a mais envolvendo essa situação. Você falou, Sérgio? Não, só lembrando que é o que eu acho que a Daiane comentou, né? Na verdade, não é só o desejo em si pela pessoa, mas o que ela representa. Quer dizer, a pessoa era apenas uma peça em todo Isso. o teatro, né? Uhum. Era exatamente o que está por trás de tudo isso, Talvez, né? que é o nosso trabalho, né, de psicanalista, né? Lá na frente, quando a gente estiver atendendo ali o nosso cliente, o nosso trabalho de psicanalista é exatamente esse, né? É conseguir, junto com o teu cliente, esse entendimento. O que tem por trás de tudo isso? O que é que isso se revela por trás, né? Obviamente, sem... isso é uma coisa, claro, a gente vai falar bastante de tudo isso, mas isso é algo que a gente precisa estar muito atento enquanto psicanalista. Não acreditar numa única verdade, não entender que nós sabemos tudo, que a gente sabe o que está por trás, que eu vou entender e eu vou te falar o que tem aí por trás. Não, tem muita coisa que envolve, né? Tem muita coisa que envolve. Tem um outro caso interessante também eu fiz um curso, tem uns 5 anos mais ou menos, eu fui fazer um curso de feridas emocionais com um psicólogo, psicanalista e psicólogo. Muito legal, gostei muito dele na época, Ronaldo, o nome dele. E foi uma semana inteira de curso, né? Enfim, eu consegui fazer lá. E ele trouxe um caso, né? Ele trouxe um caso lá naquele momento, né? Para exemplificar, muito interessante. Pela teoria do Freud, era um caso de interpretação de sonho, que é o que Freud usa para explicar a psicanálise, num primeiro momento, né? A interpretação dos sonhos, né? A gente vai falar mais disso. E ele, como entendendo que o falo, o objeto fálico, é o causador das questões da sexualidade, que a mulher ela não tem, o homem tem e a mulher não tem, então ela já se sente castrada, ela já se sente devedora, né? A criança acha, né? A menina acha que um dia vai crescer um pinto ali, né? Onde ela tem, e ela fica com esse sentimento de que não cresceu, nunca cresceu, não vai crescer, e ela carrega esse sentimento de não ter o falo, né? Então, Freud fala muito disso, Freud conduz muito, durante muito tempo, sob esse aspecto, né? Então, qual é o exemplo? A mulher chega para análise
dizendo, num determinado momento, lá, enfim, que ela sonha, que ela tem sonhado muito com cobra, com uma cascavel, né? E ele, analista, ele fala, ele pensa, e ele falando isso para a gente no curso, né? Como psicanalista, como freudiano, é claro que a gente vai entender que isso é um falo, a cobra, né? É um pinto, essa mulher está sonhando com pinto, ela está querendo pinto. Qual é a questão que está faltando pinto na vida dessa mulher, por exemplo? Né? Qual o falo que está faltando para ela, né? Mas ele não conduz, ele espera, né, as sessões irem andando para ir tendo mais base. E aí, num outro momento, ela começa a falar de uma outra, de uma outra coisa, de um outro aspecto da vida, e ela vai falar da sogra. E aí ela se refere à sogra como, é uma cascavel, minha sogra. Minha sogra é uma cascavel, é uma jararaca. Na hora, né, ele entende que a questão dos sonhos dela estão relacionados com a sogra. Não tem nada a ver com falo ou com fálico, né? É muito mais do inconsciente dela não estar aceitando a sogra, ter problemas com a sogra, né? Viver aí um inferno com a sogra, do que exatamente com a questão fálica, né? E ele vai, aí sim, na terapia, ele percebe, e ele vai por esse caminho, e era esse caminho, né? Não tinha nada a ver com falo, estava muito mais relacionado com a dificuldade que ela tinha de lidar com a sogra, com a jararaca da sogra, né? Então, a gente toma, né, esse cuidado para não, de cara, né, por mais às vezes que fique muito claro, né, que às vezes fique muito evidente, a gente toma esse cuidado de aprofundar um pouco, andar mais um pouco com a terapia, por conta de que aquilo pode ter uma outra identificação, e não exatamente essa, né? Então, é importante a gente ter essa base. É claro que a interpretação dos sonhos, ela tem muitas vertentes, né? Se fala, e eu nem estou falando da questão da interpretação de sonho, tipo o jogo do bicho, não é isso? Entre os estudiosos mesmo, né, da psicanálise, existem, né? Freud e Jung começaram, e pode-se dizer até que a grande questão deles terem se separado foi a interpretação dos sonhos, né? A base da separação deles, do conflito, começou com a interpretação dos sonhos, né? O Jung não abriu mão, né? Num determinado momento, ele não abriu mão da interpretação que ele estava fazendo. Freud, né, com toda a arrogância dele, não deixou que ele interpretasse do jeito que ele interpretou, e aí começa a questão deles dois, né, exatamente pela interpretação do sonho, né? Então, é claro que a gente, em terapia, a gente observa quando o sonho se torna recorrente, tá? Quando o sonho vai se tornando recorrente, aí sim, ele tem uma interpretação mais fiel. Ele tem uma interpretação mais fiel. Mas a gente tem que tomar cuidados, porque, no meu entendimento, a gente tem sonho, a gente tem vivência e a gente tem projeção astral. Tudo isso pode ser misturado com a sensação que a pessoa está tendo, que é um sonho. De repente, ela está tendo uma vivência, de repente, ela está fazendo uma projeção. E ela acha, né, no pensamento dela, ela vai ver que é um sonho, né? Então, eu já tenho esse entendimento de olhar para dessas três maneiras, tá? Eu vou também depois passar para vocês, é um livro muito legal, né? Se vocês quiserem já começar aí dando uma sapeada, O Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro. Esse cara é muito bom, esse cara é muito bom, ele é fantástico, esse cara.
E ele fala dos sonhos, da interpretação dos sonhos de uma maneira muito atual, muito atualizada, né? Siddhartha Ribeiro. E é muito legal, tá? É um livro grande, é um livro para se perder aí um tempinho lendo, estudando, porque é um livro de quase 500, 600 páginas, acho que é, mas é muito legal e vai servir bastante para vocês, para nós, nessa formação, tá? Para o entendimento de interpretação de sonhos, de que maneira olhar a questão dos sonhos, de novo, de uma maneira muito atual, né? Muito atualizada, né? Diferente daquilo que Freud interpretou, muito próximo do que Jung, né, interpretou, mas é uma interpretação realmente mais atualizada, tá? Ok, 2 minutos. E valendo. Quem que falou? Não, desculpa meu celular que... Ah. Não, eu abri aqui pelo seguinte, quando eu sonho alguma coisa que eu me lembre, eu corro na internet pesquisar, então esse livro vai ser ótimo. Entendi. Vai ser ótimo sim, viu, Daiane? Mas não para isso que você quer, porque para isso não vai servir, tá? Porque ele não faz interpretação dos sonhos, ele fala sobre os sonhos. Não, sim, mas pelo menos uma noção, né? Né? Mas tem muito, né? Na verdade, tem muito livro, tem muita interpretação, mas não é com esse viés de Intuito, né? interpretação, tá? Sim. Mas é bem legal de entender os sonhos, né? Para mim ainda é algo que, de novo, né? O Siddhartha não fala, nesse livro dele, ele não fala sobre isso, né? Esse entendimento de que a gente tem sonho, que a gente tem vivência e que a gente tem projeção é minha. Pelo que eu vejo, pelos relatos, né, que eu recebo, não são só sonhos, né? Não são só sonhos, tem vivências aí, enfim, tem projeção. A projeção, quando acontece, ela é muito mais perceptiva da pessoa, né? Mas as vivências, elas se confundem bastante com o sonho, né? Se confundem bastante. Mas é bacana, é legal de vocês já começarem a dar uma olhadinha aí. Então, o aparelho psíquico, ele começa aí com o id, né? Não é que ele começa, né? Mas o id seria esse primeiro desejo, né? Esse primeiro desejo vindo desse princípio do prazer, que é o que todo ser humano vive, né? Aí tem o pré-consciente, que seria o primeiro nível abaixo do racional, do consciente, né? O pré-consciente é aquela região, é aquela área onde a gente lembra, por exemplo, datas, onde a gente lembra de situações, de vivências, podem até ser muito antigas, mas que de alguma maneira a gente grava, a gente lembra, né? Então isso está no pré-consciente. Aquilo que a gente joga para o inconsciente, né, para a profundeza do inconsciente, é aquilo que a gente, em geral, não quer tocar, aquilo que, em geral, a gente não quer mexer. E que, muitas vezes, está lá, sim, no inconsciente, sem eu ter a lembrança. Porque eu posso não ter a lembrança, mas está lá. De alguma maneira, está lá. Pode falar, Sérgio. Então, tem coisas, por exemplo, quando a gente... O inconsciente, segundo Freud, é formado desde que se nasce, né? Então o id, na verdade, mas lá no inconsciente, imagino que estejam também tudo aquilo que não é nominável, né? Todos aqueles sentimentos que eu tenho, que eu não consigo dar nome, porque eu não tenho... Eu, com um mês de idade, 10 dias de idade, eu tenho desejos, tenho necessidades que eu não sei sequer que as tenho. Exatamente. Estão entrando lá, que vai formando aquele bolo, está no meu inconsciente. É isso, por aí. Exatamente, né? O inconsciente, ele começa a ser formado
na gestação. Na gestação, quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe, esse inconsciente já começa a ser alimentado. Então, imagina, tem coisas que a gente não tem a menor ideia, mas estão aí nesse inconsciente. Estão aí andando por esse inconsciente, né? Então, é aquilo que eu lembro, aquilo que eu não quero lembrar e aquilo que eu não tenho a menor ideia. Exatamente isso. Aquilo que eu não tenho, muitas vezes eu não tenho a menor ideia, né? E de que maneira que a gente vai terapeutizar uma pessoa que não tenha nem ideia do que ela traz no inconsciente? De que maneira que a gente vai fazer isso, né? Com o trabalho terapêutico, né? Investigando de que maneira essa pessoa está vivendo, de que maneira ela está se conduzindo na vida, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem, né? Para ficar um pouquinho, para ter um pouquinho mais de clareza. Um cliente, um rapaz novo, 22, 23 anos, ele lindo rapaz, sabe? Ele, para vocês terem uma ideia, ele participa de fisiculturismo. Ele é fisiculturista e ele treina para ganhar o cara mais bonito do Brasil, né? Esses negócios de fisiculturismo aí. E ele estava treinando num determinado momento e treinou tanto, fez tanta força, se esforçou tanto ali, num movimento autossabotador, depois ele teve a consciência disso, num movimento autossabotador que ele rompe o tendão. Ele rompe um dos músculos do braço. E, claro, não pode mais treinar. Isso há 15 dias da final do fisiculturismo. E a possibilidade dele ganhar era enorme. Era enorme. E ele perde por conta de que ele fica 15 dias sem treinar, né? No processo terapêutico dele, ele vai entender que ele carrega a culpa, por isso ele se auto-sabota. E qual é a culpa que ele carrega? Da mãe ter ficado grávida. A mãe engravidou dele num momento de vida que ela não queria ter engravidado. E, de alguma maneira, ele passa essa culpa para essa mulher, essa mãe, sem saber, obviamente, ela passa a culpa para ele. Porque durante todo o processo dele, de investigação, né, não vem uma causa específica para toda essa culpa. Não vem, não aparece, né? E aí eu disse para ele, né? Eu falei, olha, converse com a sua mãe, né? Ele tinha uma boa relação com a mãe, nesse caso. Eu falei, converse com a sua mãe, pergunta como foi sua gravidez, né? Pergunta como foi o teu processo, a gestação dela. E aí eu falei, peça para ela, né? Ser sincera, peça para ela falar mesmo, né? De tudo que aconteceu e tal. Enfim, para resumir a história, até porque o nosso tempo daqui a pouco acaba, e eu acho que o Zoom interrompe aqui o negócio, né? Mas aí ela disse para ele que ela não queria ter engravidado dele. Que na época que ela engravidou dele, ela tinha um trabalho que ela ia fazer num outro estado, que ela ia mudar, e ela teve que interromper esse processo. Ela tinha, acho que, passado num concurso, era uma coisa assim, e ela ia assumir um cargo num outro estado. Ela teve que parar esse processo e, principalmente, ela teve que casar com o pai dele, porque ela não se permitiu não casar com ele, famílias e tudo mais. Então, ela casou com um cara que ela não queria, que possivelmente ela nem amava, e ainda teve que abrir mão da profissão dela. E ela joga essa culpa para a gravidez. E esse menino assume essa culpa. E em algum momento... Oi? E ele abre mão de ganhar o torneio em função disso, sem perceber. Sem perceber. Num processo autossabotador. Porque ele está carregando essa culpa lá da parte gestacional. Então, imagina, né? Quantas situações a gente não tem de culpas, de questões desse inconsciente que a gente não tem a menor ideia.
Que às vezes a gente realmente, como eu disse, né, a gente não quer lembrar, a gente não quer tocar a ferida, porque sabe que se tocar vai doer, e coisas que de fato a gente não lembra, né? Que de fato não lembra, aconteceu, mas o meu sistema captou. O sistema captou e foi para o inconsciente. Né? E foi para o inconsciente. Mas a gente fala disso mais na semana que vem, na aula da semana que vem, na segunda-feira. Aí assim, a gente fala com mais profundidade de todo esse aparelho psíquico. Tudo bem? Pode ser? Claro. Hoje era a complementação, basicamente, da segunda aula, né, que vocês já têm os slides. Eu vou terminar esses slides de hoje, que eles ainda precisam dar uma melhoradinha. Talvez eu até mande antes da aula da semana que vem, mas se não, na segunda-feira, assim que a gente terminar a aula, eu envio para vocês. Ok. Fechou? Fechou. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Aí sim, agora eu consigo ver todo mundo aqui. Cadê a Suzana? Suzana está por aí, Suzana? A Suzana Ela precisou mandou uma sair. mensagem que ela precisou sair, que teve um mal-estar. Na realidade, não é à toa, né? Algum processo de catarse, né, aconteceu aí com ela. Né? No meio da aula ela estava bem, de repente ela tem todo esse movimento, é alguma coisa que envolve aí um processo de catarse. É comum, tá? É comum acontecer isso na nossa aula e às vezes esses processos acabarem acontecendo. Tá? Mas depois ela pega a aula, ela acaba de assistir e na semana que vem a gente conversa com ela para entender o que aconteceu. Eu não tinha nem visto essa mensagem dela, agora que eu estou vendo. Tá bom? Falamos mais na segunda-feira. Certo. Legal. Agora sim, parece que está aí mais estável o sistema, não caiu nenhuma vez hoje, não travou. Então agora a gente fica mais tranquilo. Tá bom? Verdade. Tá bom. Gente, Boa noite para vocês. Boa semana. Boa noite. Boa noite. boa semana. Até mais. Vamos para a segunda. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.